Bom dia, Tocantins. Dessa quarta-feira está de volta e agora são 6h27, hora do Bom Dia Responde. Seja por oportunidade ou necessidade, o número de pessoas que buscam abrir o próprio negócio aumentou em todo o país. Empreender pode significar independência no trabalho, aumentar a renda mensal, mas claro que só consegue quem tem os objetivos e traça metas, se dedica. Mas por onde começar? Nessa época de fim de ano, muita gente pensa, vou fazer um extra aí, organizando um negocinho aqui, a princípio doméstico, depois se expandindo. Será essa a melhor forma? Como evitar a chamada morte desse pequeno negócio nos seus primeiros anos? A gente vai conversar sobre esse tema com o consultor empresarial André Raposo. Tudo bem? Tudo bom, bom dia. Bem-vindo ao Bom Dia Responde. Obrigado. E se você quiser perguntar para o André, ele é especialista nesse tema, está totalmente à vontade para responder. Nós temos o QVT e o WhatsApp 98451, sempre aparece o telefone aqui, ó, ainda não apareceu, vai aparecer já, 984511111 é o nosso número, salve aí na agenda do seu celular. A gente começa dizendo e mostrando aqui que nesse ano de 2022, e essa é uma reportagem do início do segundo semestre, vamos aqui para o telão, a reportagem nossa, pequenas empresas são responsáveis por mais de 70% dos empregos criados no Tocantins em 2022. E aí a gente estava numa referência ao primeiro semestre do ano. Os pequenos negócios, estamos falando de pequena empresa, mas falando de empreendedor individual, que é uma outra categoria, né? São diferentes, mas são responsáveis por uma mão de obra atuante e, vamos dizer assim, constante crescimento, né? Então, os pequenos negócios são realmente responsáveis por essa grande movimentação da economia. Eles têm um impacto direto no PIB e eles, principalmente nesse período que a gente fala de pandemia e pós-pandemia, eles realmente representaram um número muito grande no aquecimento e no retorno de algumas pessoas. Só que, como você bem falou, é importante as pessoas entenderem que o cliente hoje exige uma experiência profissional. Não dá para entrar de qualquer forma, né, sem uma preparação, sem saber como realmente, eu falo até mesmo em superar a expectativa desse cliente. André, falamos de empreender por oportunidade ou por necessidade. Vamos esclarecer o que é cada situação. O empreendedor por oportunidade, a gente fala por vocação, por amor, é aquela pessoa que, independente de estar passando por uma situação difícil, independente de precisar incrementar a sua renda, ele sempre está com esse olhar de oportunidade desenvolvido, né? Eu gosto muito dessa definição, que o empreendedor é aquele que tem a visão de oportunidade desenvolvida. Então ele está sempre identificando, muitas vezes na dificuldade, a oportunidade. Agora, aquele que empreende por necessidade, ou que a gente fala empreende na dor, é aquela pessoa que realmente às vezes perdeu o emprego, às vezes teve uma queda na renda, e ele se vê, e às vezes é arrimo de família, né? E às vezes ele tem essa necessidade de incrementar a renda. Então, nesse sentido, ele está em busca de algo que possa realmente fazer esse complemento. Na pandemia, esse tipo de empreendedor foi mais constante. Foi bem mais constante. Por necessidade. Por necessidade, exatamente. Agora, quando a pessoa empreende por necessidade, o risco para ela é maior do que aquele que empreende com planejamento? Juscelma, é excelente essa sua observação, porque muitas vezes a pessoa que está ali buscando empreender por necessidade, ela acaba não tendo essa visão que ela precisa desenvolver para ser profissional, ou na prestação de serviço, ou na venda de um produto, porque o que ela muitas vezes está seduzida naquele momento é realmente encontrar algo que traga mais renda para ela. E nesse sentido, ela acaba deixando passar despercebida a necessidade de se desenvolver, a necessidade de se qualificar, de muitas vezes treinar para oferecer um serviço mais qualificado para o cliente. Vamos para o telão aqui, porque também de agosto, uma reportagem nossa aqui, e eu estou destacando reportagens que foram feitas ao longo desse ano, falta de planejamento é uma das principais causas para o fechamento dos pequenos negócios. Mas se a pessoa está empreendendo por necessidade, como é que ela planeja? Olha, Joelma, esse é o desafio, né? Quer dizer, por outro lado, as pessoas perguntam, como é que se ela está empreendendo por necessidade, como é que ela planeja? Mas por outro lado, às vezes ela está com uma reserva ali, que é, digamos assim, a última reserva dela para empreender, e em não planejando, ela corre o risco de pegar essa última reserva dela e
e desperdiçar, porque ela entra de qualquer forma e acaba não tendo os resultados. Então é muito importante para ela ter bem claro quem é o cliente dela, quais são os valores que ela quer que as pessoas percebam no negócio dela. Hoje a gente fala muito sobre os canais. Que canal que ela vai explorar para se conectar ao cliente? Ela tem qualificação, por exemplo, para atuar nas redes sociais? Né? Criar um programa ou alguma iniciativa de relacionamento com esse cliente? Quais são todas as formas de receita que ela pode gerar para esse negócio? Pensar quais são os recursos que ela precisa, né? E as suas atividades chaves. Buscar parceiros e repensar a sua estrutura de custos, porque muitas vezes são os custos que impactam. Que pesam mais, né? Ao longo desse ano nós mostramos segmentos específicos. Por exemplo, falamos dos cafés. Palmas ganhou vários estabelecimentos de cafés ali para aquele momento de reunião, de conversa, de encontro. Mas também isso significa que a pessoa passa de uma situação às vezes improvisada para um estabelecimento com estrutura, aluguel, mais um funcionário ou 2 ou 3, significa impacto trabalhista. Essa organização desse planejamento dessa despesa, como é que você orienta para passar de MEI a pequeno negócio? Então, Joselma, excelente, né, mais essa questão aqui, porque eu percebo que na capital, e até muitas vezes visitando, nós temos cafés, muitas vezes de franquias, muitas vezes pessoas que empreenderam em criar a sua própria marca e que investiu um volume que a gente sabe que é considerável, mas muitas vezes o atendimento ali afastou a pessoa dos resultados. Muitas vezes um equipamento que ela usou para oferecer um produto dela. A localização, talvez. A localização. Então, tudo isso é importante porque muitas vezes um volume muito grande que é investido nisso aí. E esse empresário, eu sempre falo que todo negócio tem por trás dele um sonho, né? Tem por trás dele expectativas, tem por trás dele resultados que a pessoa busca. E muitas vezes por esses detalhes ele não consegue chegar aos resultados. Localização, treinamento, os equipamentos necessários, a climatização, né, adequada do ambiente. Então, tudo isso é muito importante e vai fazer parte dessa etapa do planejamento. Dá um passo desse, a pessoa é melhor esperar 2, 3 anos para passar de MEI a empreendedor e aí pequeno negócio, pequena empresa? Quanto tempo, em média, você orienta? Eu acho que você não tem uma receita, né, pronta assim, há 6 meses, 1 ano, mas é realmente a pessoa ter uma capacidade para se autoavaliar e, principalmente, muitas vezes contar com a visão profissional de um consultor que pode ir lá e fazer as perguntas certas, de avaliar. Eu gosto muito de a gente poder fazer alguns pilotos, testar aquela possibilidade dele dar esse passo. E existem hoje metodologias que a gente usa para poder testar antes dele se arriscar. E muitas vezes, quando ele realmente passa por esse teste, recebe o feedback, ele vai perceber que esse passo que ele quer dar, talvez ele possa dar daqui uns 3 meses. Esperar mais um pouquinho, né? Exatamente. Para a perna estar mais segura. Vamos para a primeira pergunta gravada aqui de telespectador? Vamos lá. Olá, meu nome é Daniel. Eu queria saber se fazer um empréstimo para uma pequena empresa é legal? Excelente, né? Fazer um empréstimo, Daniel, né? está querendo saber de dinheiro. Sim. Josielma, a gente falava há algum tempo atrás, né, e até tinha uma definição que o empreendedor, a gente escutava muito isso. Ele foi lá, pegou um dinheiro emprestado, não sabe nem como vai pagar, mas pegou esse dinheiro, mas é empreendedor. E hoje essa visão, ela realmente é modificada. A gente fala em correr riscos, mas correr riscos planejados. Então, quer dizer, eu vou pegar um empréstimo, eu vou avaliar a taxa de juro, eu vou avaliar se tem carência, eu vou avaliar quais são as condições, né, que essa instituição está me oferecendo e, principalmente, fazer o planejamento de como eu vou conseguir honrar o compromisso desse meu empréstimo aí. Então, para isso, a gente sugere que as empresas tenham um orçamento. E no orçamento, as empresas fazem uma estimativa de receita, né? Então, quer dizer, do meu histórico enquanto empresa, quanto é que eu tenho de receita? Eu vou ter alguma ação para elevar a receita de algum produto específico ou de algum serviço? Então, eu preciso ter pelo menos esse planejamento, que a gente sugere o orçamento, né? A pessoa fazer um orçamento com previsão de receita e os custos para ela se manter aberta e se ela tem previsto algum investimento, porque às vezes eu vou fazer um empréstimo desse para fazer um investimento. Então, qual é esse investimento? Para esse investimento que eu vou fazer na empresa com esse empréstimo, quanto tempo que eu tenho para que realmente ele seja implementado e comece a me gerar retorno? Então, são algumas questões
que o empreendedor precisa pensar. E aí, parece óbvio o que eu vou dizer agora, mas separar bem o que é pessoal e o que é do empreendimento, ainda que seja individual, mas é importante fazer essa separação? Ainda que o negócio seja individual, essa separação ela é muito importante. Esse empreendedor, uma sugestão é que ele tenha, né, o seu prolabório, que ele tenha realmente... Estabeleça o seu valor de remuneração. Estabeleça seu valor de remuneração e saiba que ele realmente vai ter o dia no mês que ele vai, né, ter o seu salário ali. E não pode ficar se dando aumento. Isso. E ficar se dando aumento, muito bem observado. E que também, assim, qualquer necessidade, a toda hora, ele possa ir no caixa da empresa e retirar. E muitas vezes, esse empreendedor, a gente é muito hábil em contar algumas histórias pra gente se convencer, né? Ah, não, só hoje, só mais essa vez, só porque agora é essa data e tudo. E aí, essas pequenas atitudes diárias vão minando os resultados que muitas vezes esse empreendedor pode ter e faz essa confusão, né, entre o que é da empresa e o que é dele. Vamos para essa pergunta agora. Bom dia, meu nome é Max. Eu queria saber se contratar alguém da família ou um funcionário, se é uma boa ideia. Eita, as Botar empresas... um parente no negócio ali. As empresas familiares, né? A gente sempre fala que o desafio da empresa familiar é que realmente a gente precisa ser profissional nisso aí. E muitas vezes a relação, né, existente com esse parente me impede de ser efetivamente profissional. E o que precisa ser avaliado, né, respondendo aí a pergunta, vale a pena, né, os resultados que eu vou ter, as vantagens que eu vou ter com isso aí, compensa? Ou eu vou fazer da empresa uma extensão da casa e da casa uma extensão da empresa? Onde a gente vive sempre, a gente nunca consegue dar uma pausa, né, viver muitas vezes a dimensão da família porque se confundiu. É mais outro aspecto, Joselma, que a pessoa não pode misturar, né, o lado pessoal com o lado profissional. E o parente nessa hora é funcionário, né? É funcionário, exatamente. Vamos aqui para o telão, é uma reportagem do primeiro semestre, quase 7... Opa, parece que está aparecendo outra. Daqui a pouco eu volto nessa aqui, porque a outra reportagem não é essa. Ordico, a gente deu uma travada aqui, vou dar uma voltada. Vamos ver se aparece. Quase 7 em cada 10 meses tinham emprego antes de abrir o próprio negócio. Não está dando certo ainda, eu vou desconectar para fazer isso, mas eu digo a informação. 67% dos microempreendedores tinham emprego em 2022. Antes, em outro ano, em 2019, eram 63%. Então, isso significa que a pessoa está tendo um emprego remunerado, com carteira assinada, vamos dizer assim, e também está empreendendo para complementar aquela renda. Como é que essa pessoa trata esses ambientes de trabalho e rotina para também não ficar exausto de repente? Joelma, a questão da ocupação, né? A pessoa muitas vezes ocupada nem sempre é uma pessoa produtiva, né? A gente tem que muitas vezes discutir essa questão da ocupação e da produtividade. Uma tendência hoje no mercado, existe até uma denominação para isso, que é o profissional T-shape, que é alguém que atua profundamente em uma área e transita em outras áreas, mas precisa ser muito avaliado os impactos dessa dupla ou tripla jornada em termos de comprometer o rendimento, de comprometer a entrega e a performance da pessoa no trabalho dela, porque é importante avaliar, será que ela, né, tem condições de repente, passar por uma situação de perder esse emprego, porque pela queda da produtividade, pela queda da qualidade das entregas. Então, isso tem que ser avaliado. E da qualidade de vida também, né? E da qualidade de vida também, exatamente. Porque, agora conseguimos pôr aqui no telão, olha aí o dado que eu estava mencionando, as atividades que os empreendedores tinham antes de se tornarem MEIs em 2022. 51% tinham emprego com carteira assinada, 16% tinham emprego sem carteira assinada, 15% eram empreendedores informais, ou seja, se organizaram ali, começaram o primeiro passo de legalização. 5% eram donos ou donas de casa, 4% estudantes, 3% servidores públicos e 2% eram desempregados. Até quero entrar aqui nos servidores públicos, porque em algumas situações há limitação e impedimento, né? Sim. O servidor público não pode ter um registro de negócio a princípio em seu nome, né? Assim, alguns cargos realmente tem algumas situações têm esse impedimento, né? Isso precisa ser avaliado. A gente sabe de algumas pessoas que às vezes terceiriza isso, né? A gente voltou a falar dos parentes, né? Sim. E acaba conseguindo empreender.
Mas um outro aspecto que eu gostaria de destacar, Joelma, é que a gente avaliou a questão da qualidade de vida, né, dos impactos disso aí. Mas muitas vezes a pessoa, naquela necessidade que nós falamos, de implementar a renda e tudo, ela até se dispõe, né, entende que é um período que ela vai ter realmente, né, que performar de uma forma diferente para trazer os resultados que ela quer. Muitas vezes ela foi afetada pela pandemia e ela precisa disso aí, mas sempre destacando, e muito bem lembrado por você, a qualidade de vida, porque da qualidade de vida vai depender a performance e a entrega dela no trabalho. A gente volta daqui a pouco para continuar esse bate-papo. Segure aí. Até já.